Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse que é um podcast extremamente prático, direto ao assunto, trazendo informação relevante para o produtor e para os técnicos. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, um cara que tem muita experiência na área de solos, e a gente vai estar conversando sobre manejo nutricional para aumentar produtividade e rentabilidade em terras baixas. Nosso convidado ele é engenheiro agrícola e agrônomo, mestre e doutor em ciência dos solos pela URG, com sanduíche nas Filipinas. Foi responsável pelo laboratório de análise de solo do IRGA e atualmente ele é professor de fertilidade de solos na UFPEL. É um prazer estar conversando aqui contigo, Felipe Celó. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vini. É uma grande satisfação a gente estar conversando aqui hoje de questões técnicas importantes, né? A gente pegar aí a nutrição e fertilidade do solo é um dos fatores aí de lavoura que mais afetam, né, no rendimento das culturas, e a gente vai conversar de questões bastante interessantes, né, e pontuais aí no ponto de vista de produção em terras baixas. Perfeito, com certeza. Celó, eu já quero começar essa conversa te fazendo uma pergunta provocativa. Eu quero falar sobre calcário em área de arroz, porque esse é um tema que eu entendo que ele ainda é muito pouco difundido. O produtor de soja, ele já sabe da importância do calcário para que ele consiga ter mais produtividade nas suas áreas. Se a gente pensar os produtores em terras baixas, onde a soja já está entrando, é mais comum também ele fazer calcário nas áreas de arroz, mas pensando no ping-pong. E a minha pergunta é o seguinte: para o produtor de arroz, que trabalha exclusivamente com arroz, vale a pena ele fazer calcário nas suas áreas? Quais são os benefícios e o que isso pode repercutir em produtividade depois? Perfeito, Vini. Uma questão interessante é, primeiro, a gente olhar um pouco, né, a questão da sensibilidade das culturas a alumínio. Em geral, arroz, ele é bem mais sensível, né, a algumas mudanças, mas ele, a condições ácidas, ele é mais tolerante. Tanto é que quando a gauchada subia lá para plantar, abrir área no cerrado, a primeira cultura a se colocar o arroz, né? Porque ele tem uma maior tolerância. E segundo fator, está relacionado à questão que ocorre, né, depois da inundação da lavoura, que a gente chama autocalagem, né? Tem uma tendência de reduzir essa acidez e um aumento do pH do solo. Contudo, a gente tem verificado, tem dados de pesquisa recentes e dados desde 30 a 40 anos atrás que mostram que a cultura do arroz realmente ela é responsiva à adição de calcário, porque a gente tem inúmeros benefícios decorrentes da utilização, né, do calcário agrícola no solo. Né, neutralização de alumínio, nós vamos ter uma maior disponibilização de fósforo, outros nutrientes. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem, se planta uma lavoura, né? Tu vai levar lá uns 15, 20 dias para o arroz emergir. Tu vai ter mais 15, 20 dias para te entrar com a água, né? E até lá tu ter os benefícios do aumento do pH, nós estamos falando uns 60, 70 dias, que se a minha área tiver ainda com alta acidez, eu vou ter problema de excesso de alumínio, e isso com certeza vai estar afetando, né, desenvolvimento, né, de sistema radicular e todas as funções importantes de absorção de água, absorção de nutrientes decorrentes, né, de um sistema radicular bem robusto. Então, a gente se tem esses dados, né, o IRGA e outras instituições lá de aumento de produção de arroz de 10, 11% ou 12% na rotação ping-pong. Isso se atribui muito a questões relacionadas à redução de plantas daninhas, e a gente obviamente concorda, né? É uma ferramenta extremamente importante, mas tem muita melhoria de solo, isso pode ter certeza, decorrente dessa rotação que está associada a melhorias de solo. Principalmente a gente tem visto redução de acidez, melhoria de maior disponibilidade de fósforo nessas áreas, né? A cultura da soja tem uma exigência aí 50, 54% superior em demanda de fósforo comparativamente a uma lavoura de arroz, no mesmo tipo de solo. A gente tem mais nitrogênio mineral entrando, e isso pode favorecer estabelecimento de pastagens de inverno, como a Zevém, a atividade biológica. Então a gente tem visto que muito dessa melhoria de produtividade de arroz na rotação também está associado à melhoria de solos, e a questão de correção de acidez, com certeza é um fator preponderante nesse cenário. Isso faz todo sentido, sei lá, se eu pegar a informação que tu está nos trazendo,
que desde o plantio até a gente começar a usufruir dos benefícios da chamada autocalagem leva 60 dias, eu vou ter ali desde o meu estabelecimento de plantas até o início do perfilhamento num solo com pH, na nossa região aqui dá para falar 5,2, 5,4, um solo com pH baixo. Tem áreas aí que a gente levantou, chega a ter 30% de saturação de alumínio. Imagina. De terras baixas, né? Imagina, eu vou ter baixa disponibilidade de nutrientes. Exato. E nesse primeiro momento, a cultura vai estar definindo 2 componentes de produtividade que são essenciais, que é o número de plantas e o número de perfilhos. Isso. Então, tudo isso vai estar associado ao número de panículas lá por área, né, no final da nossa lavoura. A gente vai estar mexendo em desenvolvimento de raiz, a gente vai estar mexendo em desenvolvimento, em disponibilidade de fósforo, né, em CTC, que vai estar associado à acidez. Tem uma série de questões importantes aí que vem e a gente tem que agradecer, né? Que é a rotação com ping-pong que está forçando o produtor. Porque o que acontece? Quando tu coloca uma lavoura de arroz numa área sem calagem, ela vai tomar ferro, mas não vai tomar tanto. Agora, se tu plantar soja, tu vai reduzir 30%, 40% do teu potencial numa área extremamente ácida. Isso a gente discute com o pessoal, né? A gente tropicalizou a soja, né? A soja veio originária de regiões da Índia, de solos com pH naturalmente mais alto. Não tinha alumínio nessas áreas originárias, né? Mais fósforo, e a gente está trazendo para o ambiente tropical e subtropical, que é ambiente cheio de alumínio, pobre em fósforo, pobre em cálcio, né? Então, a gente tem que ir lidando, né, do ponto de vista de fertilidade e nutrição, tentando adaptar mais a condição originária de onde veio os materiais. Por mais que a gente tenha melhoramento genético, né, ela sempre vai ser muito mais sensível. O melhoramento genético a gente não vai conseguir combater mecanismos que as plantas vêm adaptando aí há milhões de anos, já numa condição originária do meio, né, do ambiente onde ela se estabeleceu e se desenvolveu. Sim, não, é bem como tu disse, que bom que a soja está nos forçando a gente trabalhar mais com calcário, mas eu acho que já fica uma reflexão aí, com certeza tem vários artigos que embasam isso, que vale a pena o produtor trabalhar com calcário. Por incrível que pareça, quando eu converso com produtores e até às vezes alguns outros colegas técnicos, ainda tem muita gente que não tem noção da importância. Só para reforçar isso, né, Vini? A gente tem um levantamento que a gente fez recente, tem um diagnóstico de toda a metade sul, isso corrobora com outros levantamentos grandes também, de empresas de agricultura de precisão, de laboratórios de análise de solo, que mostram que perto de 2/3, a gente pegou quase 19 mil lavouras só na metade sul, né, oriundas do Laboratório de Solos da Universidade Federal de Pelotas, que mostram que 2/3 dessas amostras a gente está com pH menor do que 5,5. Nossa. A gente colocou uma régua até mais baixa, né? Alguns indicadores já colocam como pH 6, a gente puxou a régua para 5,5. Ou seja, a gente está discutindo em 2025 o que a Operação Tatu, lá em 1960, já se batia, né? O que agrônomos pioneiros lá já diziam que o Brasil, né, de maneira geral, tem uma grande limitação de desenvolvimento das plantas do ponto de vista de acidez. Então, é o alicerce para qualquer sistema, né, de produção, quando a gente vai falar em nutrição, é a base bem feita, então eu vou fazer uma correção adequada, né? A gente está produzindo em ambiente tropical e subtropical, a gente tem que fazer uma adequada correção dessas áreas para, né, a gente estar conseguindo driblar, né? Vamos pegar um exemplo, um ano de estiagem, por exemplo, né? Às vezes tu tem produtores que numa mesma condição de clima, com restrição, um colhe 15 e outro colhe 38, e choveu a mesma coisa. Né? Que esse produtor, que 38 a gente já está no limbo, né? Mas já é uma produtividade bem melhor, né? Vamos pegar nossa metade sul, que é a área marginal, todo o Rio Grande do Sul, né? A gente tem volumes adequados, mas a gente tem uma distribuição de chuva muito irregular, né? Então, isso são questões importantes da gente melhorar perfil de solo. Por quê? Porque no momento que eu tiver chuvas mais adequadas, eu vou ter condições químicas que vão favorecer o desenvolvimento do sistema radicular. E alumínio é um fator preponderante. Eu tenho mais cálcio também aportado, né, pela calagem, melhoria de disponibilidade de fósforo. Então, são diversos aspectos importantes que estão associados à acidez, né? E muitas das vezes o produtor quer usar uma solução milagrosa, mas a gente tem que fazer a base bem feita. Perfeito.
Esse dado que tu trouxe, sei lá, ele chega a assustar se tu pensar 2/3 das lavouras com pH abaixo de 5,5. Houve uma involução na questão do uso de corretivos de solo. Isso nos assusta. E aí a gente vê hoje, várias vezes, o produtor querendo produzir mais, buscando ali aquela bala de prata, buscando qual que é o produto, o micro que vai ajudar ele na produtividade, mas não está fazendo o que tu já muito bem disse, que é uma base bem feita, que é para onde a gente tem que voltar. Não que a gente não possa usar micronutrientes, pelo contrário. São soluções que nos ajudam, mas não adianta às vezes a gente querer estar fazendo o ajuste fino da lavoura, enquanto que a base não está sendo atendida. Exato. A gente tem problemas, né? E até tecnologias, elas vão ser responsivas no momento que eu tiver num patamar tecnológico bem mais avançado, né? Se eu tiver ainda com deficiências bem pronunciadas, né? Do ponto de vista de acidez, de macro, né? Com certeza essas tecnologias, né, vão ter uma resposta menor em desempenho agronômico das culturas. Sim. E agora a gente falando ainda dentro de trabalhar com um pacote tecnológico mais desenvolvido dentro da propriedade, a gente pensa cada vez mais em produzir mais, mas produzir da forma certa, produzir de forma coerente. Como é que tu enxerga a sucessão de culturas pensando no arrozeiro, entendendo todo o cenário arrozeiro, toda a questão de preparo de terra, que é uma coisa que demanda mais tempo comparado ao plantio direto, que seria para soja. Como é que tu enxerga a entrada de plantas sucessoras ao arroz e antecessoras também? Quais são as que tu entende que entregam um bom potencial pro produtor, pensando tanto em solo quanto em rentabilidade, em dinheiro no bolso, que no final também é o que importa, né? Perfeito, Vini. Eu acho que a gente tem culturas tradicionais já amplamente utilizadas no estado do Rio Grande do Sul, né? O primeiro fator é que a gente tem uma grande restrição, né? A gente tem um ambiente de excesso hídrico. Então, quando a gente fala em coxilha, aí que tu tem tranquilamente a possibilidade de mais de 20, 25 espécies e bem adaptadas, quando a gente cai para a várzea, restringe bem mais, né? Então, nós vamos ter culturas bem adaptadas aí como a azevém, né? Que já são amplamente utilizadas, como gramíneas, aveia em áreas mais bem drenadas, que a gente pode ter na fronteira, na campanha e algumas outras regiões também, dentro dos talhões mais bem drenados das áreas, né? E ficamos por aí, né? Algumas outras opções. E por outro lado, algumas leguminosas, né? Campanha e fronteira, o oeste usa muito trevo branco, uma leguminosa importante, né? Vem avançando mais no sul, nas planícies costeira interna e externa, a utilização de trevo persa, né? Então, são opções que a gente vê com bons olhos, inclusive a gente conduziu durante 5 safras, né? Trabalhos de campo. A gente pensar mais nessas leguminosas, vão ser ferramentas importantes, solteira ou em consórcio, do ponto de vista de utilizar em pastejo, né? Eu quando trabalhei no IRGA, né, a gente trabalhava muito com serradela, mas o problema da serradela é que tu não tinha, ela era bastante adaptada a solo encharcado, né, mas não tinha semente disponível. Hoje trevo persa andando super bem, precoce, material precoce, com as doses de imidazolinonas, né, utilizadas aí no nosso cenário, não tem afetado muito o estabelecimento de desenvolvimento. Interessante, né? Essa informação, que é uma coisa que o pessoal se queixa às vezes. Né? Se queixa, Inclusive a gente avaliava, né, em alguns ensaios do IRGA e hoje na universidade também. E algumas questões importantes de produção de matéria seca fantástica, né? Em anos assim que tu planta, né, essa leguminosa e tem um bom estabelecimento, chega aí a 5, 6 toneladas de matéria seca por hectare. Então são questões aí que a gente tem visto com bons olhos a utilização. Então esses trabalhos mostraram aumento aí de produtividades de 5, 7, 8%, né? Rendimento bom, né? No arroz lá na frente. E aí tu tem inúmeros benefícios, né? Tu vai estar ciclando nutrientes no inverno, né? Quando sai de uma lavoura aí de soja, de arroz, tu deixa muito potássio, muito fósforo, nitrogênio, tu vai estar ciclando. A própria a leguminosa tem um potencial fantástico de fixação biológica, né? A gente tem fotos, né, dela com os nódulos vermelhos depois de 40 dias de solo encharcado, né, em Rio Grande, na Quatro Irmãos, que a gente fez alguns experimentos. Então, a gente vê com bons olhos, né? Além dessas gramíneas, né, que são excelentes, né, como o azevém, muito adaptado, produz muita raiz, mas a gente, em sistemas que a gente está trabalhando com arroz, que é uma planta que tem alta demanda de nitrogênio, tu ter ferramentas, né, que nos ajudem, eu acho que é um aspecto extremamente importante, porque
Se tu pensar hoje, uma lavoura produtiva, ela está demandando aí em torno de 170 quilos de N, né? Uma quantidade extremamente alta. E tu entrando, a gente se monitora, né, nitrogênio no solo nessas lavouras de alto rendimento. Quando tu faz a aplicação de nitrogênio, ele é muito bom, né? Extremamente solúvel, disponibiliza, mas ele vai reduzindo drasticamente, né? Um fertilizante solúvel, né? E quando tu trabalha com leguminosas de inverno, né, estabelece no inverno depois arroz em sucessão, tu tem uma das grandes vantagens é de tu ter um melhor sincronismo, uma liberação gradual desse nitrogênio, porque ele está sendo mineralizado, né, lentamente naquele processo, né, tanto de parte aérea, né, rica em N, sistema radicular, liberando nitrogênio, e aquilo vai garantindo com que tu não tenha... digamos assim, períodos de menor oferta de nitrogênio no solo. Tá? Então, a gente até essa safra 24, 25, a gente conduziu uma área lado a lado, onde tinha trevo e onde só pousio e mesmas doses de N. Era nítido tu ver onde tu trabalhou com leguminosas no inverno, aquele verde mais intenso, né? Aquela melhor condição de nutrição nitrogenada. Por quê? Porque tu tá tendo, além do N proveniente do fertilizante, tu tá tendo uma liberação gradual. Então a gente vê com bons olhos, né? Então são ferramentas boas aí que a gente vê com bons olhos, né? Melhorar solo, disponibilizar nutrientes, né? E o carry-over que se discute muito, a própria planta de cobertura pode reduzir o carry-over, né? Se eu botar uma planta de cobertura pós arroz, ela vai reduzir, né? Tem trabalhos que mostram que ela aumenta a atividade biológica do solo e pode reduzir a fito lá que pode dar na soja na sucessão. Então são ferramentas boas aí que a gente tem para trabalhar, né? Fazendo as pontes verdes para a gente estar melhorando a médio e longo prazo também matéria orgânica, uma série de benefícios agronômicos. Então, se a gente olhar hoje para grandes grupos, né, no Rio Grande do Sul, né, propriedades de alto nível tecnológico, boa parte, né, vem fazendo, né, uma utilização de plantas de cobertura ou forrageiras bastante intensiva e abre uma oportunidade de tu ter uma pecuária, né, com um retorno econômico satisfatório no inverno. Tu citaste alguns pontos interessantes, sei lá, que eu anotei aqui, como, por exemplo, o aumento de produtividade no arroz, que é uma coisa que todo mundo quer, né? É uma forma de tu ganhar mais dinheiro com a lavoura. E outro ponto que tu citou aqui, que foi a ciclagem de nutrientes. Eu assisti uma palestra tua ontem e tu falava bastante sobre a exportação de nutrientes do arroz, né? Quando tu tem uma lavoura de arroz, quanto é exportado no grão e quanto sobra na palha. E tu falaste muito bem que essas plantas de sucessão podem nos ajudar a estar ciclando esses nutrientes. Tu pode nos passar quais nutrientes e em quais porcentagens a gente vai poder estar ciclando com elas? A gente tem um exemplo, potássio, né? Que de maneira geral as gramíneas levam muito pouco potássio no grão, né? Está um exemplo, vamos pegar um 24R, 424R, que é semeado em metade da área do Rio Grande do Sul, né? Se tu pegar uma lavoura produtiva de 10 toneladas por hectare, tu vai ter lá em pleno florescimento, em todo o colmo, parte aérea, a folha, ela vai absorver perto de 240 quilos de potássio. Mas perto de 30, 35, 40, né? E pode variar dentro dos cultivares, ela vai sair no grão. Então eu vou ter na palhada da resteva lá cerca de 200 quilos de potássio de um elemento que é extremamente móvel. E a gente sabe que chove no inverno, né? Facilmente, em 3, 4 dias, tu tem 300 milímetros, né? 400 milímetros, como ocorre frequentemente, e talvez seja o novo cenário, né, do nosso clima no estado do Rio Grande do Sul. Então, nessa condição, né, de um elemento que ele não é componente estrutural, né? O potássio tu pode perder ele facilmente. Solos, em geral, são solos que seguram pouco, né? Solo arenoso, siltoso, uma CTC de baixa intermediária, tu pode perder facilmente esse potássio. Então, ferramentas, e a gente tem visto, né, que são importantes a utilização dessas plantas de cobertura. E a gente tem visto, né, a Zevem, pegar trevo também com quantidades aí de 120, 150, ou seja, tu pode estar absorvendo aí 60, 70, 80%. Mesmo assim tu vai ter perda, né, com uma planta de cobertura, mas tu vai estar ciclando muito mais e ter uma perda desse nutriente, né? Só para citar um exemplo também, nitrogênio e fósforo, mas são ferramentas importantíssimas que tu pode estar aí ciclando 60% a 70% desse potássio. E isso é dinheiro no bolso do produtor, né? Se nós botar aí, né, potássio com brigas aí, guerras de Ucrânia e Rússia, né? E boa parte do nosso potássio é proveniente dessas regiões e do Canadá. Então,
a gente está trabalhando com um cenário que agronomicamente a gente pode mitigar processo de perda, né? Tendo benefício do ponto de vista de solo. A gente sabe quanto que está o custo do adubo esse ano, subiu bastante em relação ao ano passado, e seria uma ferramenta da gente poder estar aproveitando melhor o adubo que a gente já colocou ali. E eu acho que um passo importante para depois, no futuro, quando tu tiver um solo bem estruturado, mais equilibrado, a gente entrar na adubação de sistemas, que eu acho que também é uma coisa que tu pode falar um pouco mais pra gente. Isso. O que está acontecendo, né, Vini? A gente está tendo, né, eu acho que a soja foi um avanço importante para a produção em terras baixas e teve um avanço extremamente importante de adequação de drenagem. Tanto do nível de macro e micro drenagem, e a partir dessa drenagem passou a se oportunizar muito a utilização e intensificação, né? Tinham até áreas que há pouco tempo aí de produção em terras baixas, praticamente tu não conseguia nem botar um azevém no inverno, área extremamente encharcada, né? Agora a gente já fala em trevo persa, então os sistemas eles estão bem mais fechados. Então o que é importante nesse cenário? Que o produtor daqui um pouco já está se vislumbrando, né, trabalhar com adubação de sistemas, né, e sendo prático, né, do ponto de vista de manejo, antecipar a adubação fosfatada, antecipar a adubação potássica, né, que a gente tem alguns trabalhos de lavoura aí que a gente tem acompanhado, campanha e zona sul do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma premissa de 2 aspectos importantes que tu vai trabalhar em adubação de sistemas. Primeiro, as minhas áreas não ser muito pobre em fósforo e potássio. E aí vamos ser pragmático, né, do ponto de vista de fósforo, áreas aí que estão com 18, 20, 22, né, já nos dão um indicativo de que são áreas que estão um pouco mais corrigidas aí na camada de 0 a 20. E áreas, né, do ponto de vista de potássio que estão aí perto de 85, 90 ou superior a esses teores para solos aí de CTC de 9, 8, 9, 10. Então, nessas áreas que eu tenho uma fertilidade um pouco mais construída, né, eu já... E além disso, estou trabalhando com um bom sistema de utilização de culturas de inverno, né, ou forrageiras ou plantas de cobertura, e a gente já pode, né, pensar, trabalhar nesses sistemas de adubação de sistemas, né? E a gente tem visto nesses trabalhos que é interessante, né? Tu vai ter ganho operacional, imagina, né? Depois tu vai entrar só com semeadura, tu vai ter um benefício do ponto de vista de maior desenvolvimento dessas forrageiras, né? Tu vai ter maior oferta de fósforo, de potássio. Se eu tiver pecuária ali, a gente tem dados aí que a pecuária exporta um baixo percentual, né? Com a nossa produção que a gente tem, vamos pegar uma produção boa aí de 300 quilos de peso vivo por hectare, tu vai estar exportando menos de 5 quilos de fósforo, menos de 5 quilos de potássio. Isso é muito baixo perto do que uma lavoura pode exportar. Então são ferramentas importantes que vão nos ajudar. Vou ter um ganho operacional fazendo essa adubação no inverno e posteriormente, né, vou beneficiar minha produção forrageira, vou exportar pouco e vou estar beneficiando o meu sistema de implantação das culturas de verão, né, principalmente em anos de El Niño, anos que a gente tem janela estreita, né? E a gente sabe que historicamente os períodos de estabelecimento, né, de semeadura de arroz são... Uma vez um produtor me falou, a gente estava num evento em Bagé, a gente não tem janela de semeadura, a gente tem praticamente uma fresta, né? Então, são questões importantes aí que a adubação, né, de sistemas associada a essa antecipação de adubação pode nos ajudar nesse cenário. Perfeito. E para a gente ir para o próximo tópico, então, saindo da sucessão e falando em rotação, a metade sul do Rio Grande do Sul, se a gente pensar a zona sul, ali aquela região, Pelotas, Santa Vitória, Rio Grande, eles já começaram com soja há mais tempo. Se a gente pensar campanha e fronteira, é uma coisa mais recente. E a fronteira ainda está mais atrasada que a campanha com relação à área. Como é que tu enxerga a soja e o milho, vamos falar dessas duas culturas, que podem estar rotacionando com o arroz no verão? O que elas podem nos entregar? Questão de melhoria de solo, questão de outros benefícios de forma geral, para estar rentabilizando cada vez mais a fazenda como um todo. Vini, eu acho que a rotação de culturas é um aspecto extremamente importante, né? Tu vai, do ponto de vista, tu vai reduzir cenário, depressão de planta daninha, enfim, tu vai melhorar muito o solo, tu vai ter demandas diferentes, né, do ponto de vista de fósforo,
Tu vai ter residual de nitrogênio quando tu usa a soja, tu tem uma série de benefícios, né? Benefícios econômicos, tu pega num ano que tu vai ter uma safra, uma cotação baixa em relação ao arroz, tu tem uma maior liquidez e tem como fazer gerar caixa com a cultura da soja, que oscila menos, né? Claro. Historicamente. Que é o caso desse ano, por exemplo. Dessa safra 24, 25, exatamente. O que eu vejo em relação à campanha e fronteira, né? Eu sou de Livramento, aí eu posso falar um pouco mais de propriedade. Aqui a oscilação de chuvas ela é um pouco mais acentuada que o sul, né? Onde está, e planície costeira externa também, onde está estabelecida em terras baixas há um maior tempo. E isso é um fator importante. E além disso, a gente tem outro fator importante que é a temperatura, né? Então, a gente conversa com o pessoal aí, tu pega Uruguaiana, tu tem várias noites a 20 e poucos graus, né? E não 30 praticamente. E no sul do Rio Grande do Sul tu não vai ter essa condição, né? Então isso é um fator importante, né? Então a planta vai transpirar menos, vai estar menos estressada, com uma temperatura noturna menor, né? Tu vai preservar mais água no solo, né? Tudo isso são fatores importantes. E um outro fator que eu acho interessante, né, é que nesse cenário de mudanças climáticas que a gente está tendo, alguns acreditando ou não, a gente está tendo, né? A gente está tendo cada vez mais eventos extremos. Uma questão importante é que, de certa forma, o Atlântico Sul ele está com uma temperatura maior. Então, em geral, tem se observado que isso tem contribuído para a maior incidência de chuvas na região costeira. Se tu pegar, por exemplo, não foi, claro, né? Tem áreas que produziram pouco também nas regiões costeiras, mas de maneira geral não se compara, né? Com região central, com fronteira, com até algumas regiões da campanha, né? Em relação à produtividade, né? Tem relatos de produtores colhendo razoavelmente bem, né? Dentro do cenário, né? Do Rio Grande do Sul como um todo. Mas eu vejo como isso, né? Principalmente questões de clima, citando, né, a temperatura. Tipo de solo tem uma influência também, né? Mas seria mais secundário. Aqui a gente já começa até solo com bastante argila 2:1, solo mais escuro, que talvez pode também implicar, ter algumas implicações para rotação de culturas, né? Pensando em soja. Sabe que eu vou ter que trazer uma opinião minha com relação a isso? A gente teve um aumento da área de arroz relativamente grande da safra 23-24 para a safra 24-25. E isso está impactando agora também no que se refere a preço de arroz. O produtor geralmente ele tende a ir para a cultura que está dando mais dinheiro e é normal a gente pensar assim. Só que na nossa região, se nós não encontrarmos alternativas para conseguir produzir, mas sem colocar todas as fichas no arroz, vai ficar cada vez mais complicado. Soja e milho na nossa região aqui, pensando na fronteira, eu vejo com bom potencial. Mas a minha recomendação seria de não abrir mão de irrigação. Porque como a gente tem solos rasos, como a temperatura é muito alta e é bem comum a gente ter veranicos estendidos aqui, a gente ficar 30, 35 dias sem chuva, eu considero muito arriscado a gente estar trabalhando com essas culturas sem irrigação. A chance de tu não colher nada é muito grande, ou colher quase nada. Por isso que geralmente o pessoal opta pelo arroz, né? Exato. Que por mais que o preço oscila, arroz aqui é dominado, sabe que tu vai colher. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais dos benefícios no solo, com essa questão da rotação. Perfeito. Não, tu mencionou milho, né? Milho eu acho que é uma questão interessante, né? A gente tem muito benefício no solo, tu tá trabalhando com a gramínea C4, botando muita raiz, aí tu vai ter todos aqueles benefícios que tu tem lá da soja, tu vai estar trabalhando com a atrazina, tu vai estar trabalhando com o glifosato, tu vai reduzir pressão de planta daninha, ao mesmo tempo tu vai estar botando muito carbono no solo, vai melhorar também a estruturação. A gente tem visto que é uma coisa, né? Várias coisas boas da rotação arroz e soja. Mas a gente tem analisado trabalhos de campo mostrando hoje que em cenários que a gente tem rotação arroz e soja no tempo, né? Trabalhos que já rodaram mais de 10 anos, tem uma tendência de reduzir matéria orgânica à medida que... Então, a gente tem vários benefícios, mas talvez os primeiros indicativos dos trabalhos de campo talvez nos mostram que a gente tem que começar a fazer algum ajuste nesses sistemas. Então, talvez o milho, né? O milho seja
uma opção importante por quê? Porque é um milho irrigado, e aí eu concordo contigo, né? É uma baita ferramenta, tem muito benefício do ponto de vista de solo, mas se a gente não trabalhar com irrigação, aí é uma planta que vai ser muito mais sensível que a cultura da soja em relação a déficit hídrico. A gente tem uma valorização interessante, né, Vini? Do milho, então tem aí Brasil Central com plantas gigantescas de milho para etanol, aumentando a demanda cada vez mais. Então a gente tem uma tendência, e as projeções mostram, né, de ter uma valorização. E a gente tem cenário, a gente tem infraestrutura de irrigação, né? Questão de adaptar, né? Tem aí lavouras de milho irrigado em terras baixas em rotação com arroz produzindo 10, 11 mil quilos, né? Nível de lavoura. Então são questões importantes. E do ponto de vista de solo, sim, é uma ferramenta importante para a gente estar trabalhando mais e melhorar mais carbono. Nós vamos botar muita palhada, né? No momento que a gente entrar com milho, né? O milho deixa bastante palhada no solo, né? Deixa. E isso aí vai auxiliar também, pensando em microbiologia do solo, os biológicos estão entrando cada vez mais, e ter toda essa palhada ali com certeza ajuda, né? Isso. E uma questão interessante, né, Vini, que tu falou de solo, é que quando a gente sai, né, e fazendo esse gancho, né, rotação, uma questão que a gente não olhava muito e passou-se a olhar nos últimos 10 anos, a questão física do solo, né? Então, quando tu sai de uma lavoura de arroz, em geral, tu vai ter uma aeração muito baixa, né? Macroporos, que é um valor mais ou menos de referência para nós de 10%, tu tem macroporos, que tu vai ter aeração, oxigenação para soja, para milho. Tu tem solos aí em terras baixas que vão sair com 5%, 4,5%, né? Solo muito, principalmente áreas com muito silt, né? Aí tu vai ter um comprometimento. Então, por isso que tem se avançado muito em operações de escarificação, subsolagem, tem tido sucesso, não em todas as situações, mas na maioria das situações tem andado bem, né? Principalmente em anos de restrição hídrica, né? Tu quebrar essa camada compactada para a planta acessar camadas mais profundas, né? Em geral, ano chuvoso, né? Se tu vai ter ali aqueles primeiros 15 centímetros que não estão compactados, chovendo bem, tendo uma boa adubação, uma boa calagem, em geral a planta não sente muito. Aquilo já suprime boa parte da demanda dela. Agora, um ano de restrição, vai ser a primeira camada que vai secar, ela não vai conseguir acessar camadas, né, 20 centímetros, 30 centímetros, e aí a gente pode ter problema. Então é um cenário, como é que eu posso te dizer, importante da gente trabalhar, né, e se tem visto vários trabalhos de resposta de 10, 15, 20% até de aumento de produtividade em área, que a gente consegue quebrar essa camada que em geral está ali a 13, 14, 15 centímetros, decorrente do quê? Do excessivo preparo associado à irrigação que ocorre no arroz, porque isso altera muito a condição física também, e é um fator importante, né, para a gente ter rendimento nessas áreas. Sim. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, até nem tava, não tá aqui, mas conforme a gente vai falando, vai surgindo coisas. Com relação à matéria orgânica, a gente sabe que os nossos solos aqui, eles são pobres em matéria orgânica. Vai variar aí de 0,7 até 1,5, 1,9, dificilmente chega a 2%. Tu acha que a gente trabalhando cada vez mais forte nessa questão de sucessão e rotação de cultura, mesmo com o arroz no cenário, que daí a gente sabe que quando entra o arroz, entra a grade, entra mais maquinário no solo fazendo o revolvimento, mas mesmo com o arroz nesse cenário, tu acredita que a gente trabalhando corretamente a questão de sucessão e rotação, a gente vai conseguir melhorar esse cenário de matéria orgânica? Tu comentou bem, né? A gente tem um cenário lá que tu cria, que tu tem possibilidade de aumentar a matéria orgânica, mas eu entro depois com o implemento oxidando boa parte, né? E decompondo essa matéria orgânica. A gente tem um protocolo que a gente trabalhou bastante tempo com vários parceiros em Cristal, que vem mostrando um plano solo típico que tu tá falando aí, né? De 1%. Só assim pro pessoal que tá nos acompanhando, né? O Rio Grande do Sul tu vai pegar onde menos tem matéria orgânica, todo naquele braço externo, né? Pegar Mostardas, Palmares, Capivari do Sul, né? São José do Norte, que lá alguns milhões de anos atrás era mar, né? Então lá nós vamos ter 0,7, 1%, 1,1%, CTC baixíssima, né? Depois pegar a região, as planícies, a planície costeira interna, a zona sul e região central, teores aí variando 1%, 1,5%.
Aí dentro dessas regiões tem áreas mais beira de rio, alguma terra preta, né? Os gleissolo melânico, o pessoal chama, que aí tu pode ter 2,5, né? E depois tu tem na fronteira e campanha entre o xernossolo que tu entra com um percentual maior de matéria orgânica, 2,5. E em algumas regiões os organossolo, mas no geral nós estamos falando 80% das áreas tem menos de 2%, 2,5% de matéria orgânica, né? Então, a gente tem um desafio muito grande, né? Que a gente está com uma corda cada vez mais de aumento de produtividade, e isso é bom, né? A gente tem que ser mais eficiente, mais rentável, né? Dentro de pilar de rentabilidade econômica, né? Eficiência de uso de nutrientes. E outro aspecto importante é que nesses cenários a gente vai ter uma alta demanda de nitrogênio, né? Então, o que é importante é talvez a gente trabalhar manejos que possam aumentar a matéria orgânica do solo. Então, no início da nossa conversa a gente falou de plantas de cobertura, a gente tem uma série, né, de plantas de cobertura, mas um pilar importante é a gente tentar reduzir mobilização de solo. Tem alguns produtores já iniciando a 6, 7 safras, rotação arroz e soja, que estão conseguindo, né, revolver o mínimo possível, só alguma área onde ficou um rastro de colheitadeira, né, passando aqueles losango, né, para deitar palhada, né, alguns colocam pecuária, colher essas lavouras no seco, né, que são estratégias importantes, botar o picador, espalhador de palha. Então são questões importantes aí que a gente tem visto nessas áreas que tem andado bem, né? E só para deixar um número, né, em áreas com 1,5%, né, 1,5% de matéria orgânica, a gente consegue avançar aí para, depois de 8, 9 anos, para perto de 2,8%, algumas 3%, sem grade, né? Sem grade na área e fazendo, usando pastagem adubada no inverno, né? Enfim, são cenários interessantes aí e que vislumbram que tem caminho, né? É um pouco mais desafiador, tem que colher no seco, né? Tem que ter uma máquina que distribua melhor a palha, mas, né, são alternativas que a gente tem. O produtor vai gastar menos também, né? Você não vou estar preparando solo. Vou ter um solo, vai ser a primeira lavoura que vai secar, um ano chuvoso lá eu tenho que plantar já 15 de setembro, eu tenho que plantar, possivelmente vai ser a primeira lavoura que vai dar piso, essa área que eu já venho, né, sem preparo. É a dor do crescimento, né, Celal? É tu mudar, é tu fazer diferente, mas com certeza tem benefícios, porque, como tu mesmo falou, se eu vou estar revolvendo menos o solo, eu vou ter menos gasto de diesel, eu vou ter menos horas trabalhadas do meu pessoal, menos gasto com folha, né? Mas que é a lavoura que eu mais, na época, vou plantar, dentro da época. Exato. Não, e colhendo no seco também, eu vou gastar menos diesel com a minha colheitadeira. Essa colheita fica muito mais parelha. Então... vai cair menos nos peludos, né? Vai atolar menos colheitadeira. É uma quebra de paradigma, mas é um desafio. E a gente tá aí para se desafiar, né? Para tentar fazer diferente, para achar solução. Porque a gente tem um desafio hoje, que é produzir cada vez mais, mas a gente também tem que ser consciente com relação a custo. Então a gente vai ter que buscar estratégia para isso. Com certeza. Queria entrar no próximo tópico, então, Celal, para a gente falar da ILP, a Integração Lavoura-Pecuária, que vem conversando com tudo que a gente já está vindo. Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente já falou em plantas de cobertura, e agora eu te pergunto, como é que a gente consegue inserir o gado nesse contexto para explorar de forma correta e quais que são os benefícios que o gado nos deixa também? Isso é uma questão interessante, né? A vocação pecuária, ela está enraizada na metade sul, né, do nosso estado. Porém, não são todas as áreas, né? Produtor, isso aí é um negócio, né? Eu gosto de pecuária, tem alguns que não querem pecuária nas áreas, tem muitos que tem pecuária há muito tempo. Originariamente as propriedades eram na pecuária e migraram para a agricultura. Então, a integração lavoura-pecuária, ela se usa há muito tempo, né, nesses sistemas de produção. Hoje está se debatendo mais uma pecuária no sentido de maior nível de investimento, né? Eu ter sementes de qualidade, né? Um aspecto importante. Adubação, né? Eu não posso pensar em ter uma pecuária no inverno sem investimento, né? Se eu não tiver investimento em adubação, possivelmente você não vai ter produção forrageira, né? E isso vai afetar diversos aspectos, né? Então, o que a gente tem visto de melhoria, né, dessa pecuária nas áreas, né?
É uma questão importante também, a gente tem diferentes arranjos de pecuária, né? Vou pegar a fronteira aqui. A fronteira nós temos, né, sistemas que a gente tem maior rotação das áreas, né? Onde a agricultura ela não é tão intensa no período de verão, vou ter 2, 3, 4 cortes, e aí isso possibilita, né, ter uma exploração. Pegar outras regiões do Rio Grande do Sul, nós vamos ter áreas mais intensas de agricultura e a gente tem uma pecuária muito intensiva no período de inverno, principalmente pós-soja, onde eu vou ter, né, se colheu a lavoura de soja, entaipamento, semeadura de azevém e aquela pecuária, né, de terminação de terneiros, né, com engorde de terneiro, né, e aí com animais mais leves, né, para não ter tanto problema de taipa, né. E em cima de solo a gente tem visto uma melhoria interessante, né? Interessante, por quê? Porque a maioria das situações eu estou trabalhando com fósforo no inverno, estou trabalhando com super simples, né? Nesse cenário que a gente já discutiu de adubação de sistemas, estou antecipando o fósforo. Né? Ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes, né? Extremamente importante, né? Atividade biológica, azevém tem um monte de raiz, né? Trevo persa, como a gente já comentou, né, tem essa capacidade de fixação biológica de nitrogênio. Então, do ponto de vista de solo, eu vou ter uma melhoria fantástica, sem estar discutindo outros cenários aí, né, de pressão de planta daninha, que vai melhorar bastante, mas é uma ferramenta importantíssima. Só que muitas das vezes, como os produtores nos dizem, né, tu tem que praticamente ter uma outra equipe pensando nesse sistema, né? E tem vários cenários aparecendo, né, de produtores que estão arrendando a área para quem quer fazer a integração lavoura-pecuária no inverno, né? Tem vários cenários, né, de produtores parceiros que já estão dividindo adubação, enfim, é um caminho, né? A gente tem um desafio, né? Por quê? Porque se a gente pegar hoje, no total do Rio Grande do Sul, saiu um dado recente agora em 2025, 57% das áreas é de parceiros, áreas arrendadas. E nas terras baixas é um pouquinho maior, é em torno de 65%, né, 66% das áreas que são arrendadas. Então muitas vezes tu tem aquele processo que não é bem integrado, né, que é a pecuária de inverno e a agricultura no verão, produtor no inverno que é alongar o período de pastejo, vai deixar pouca palha às vezes para o teu sistema, né? São desafios, né? Não há investimento no geral no inverno, o produtor no verão às vezes investe um pouco mais, então são desafios que a gente tem essa conciliação, mas tem vários, né? Vários cases aí de sucesso dessa associação da integração lavoura-pecuária, que a gente vê como uma baita de uma ferramenta, né? A gente sempre pensa na pecuária como dar um baixo retorno, né? Esse ano a gente participou até de um painel, né, na abertura da colheita, e o pessoal discutindo, porque a pecuária ela sempre vai parar, né, no geral, a pecuária, sem falar da integração, ela vai parar na pior área da propriedade, né, na área do pedregal, a área que nunca se botou calcário, área ácida, né, fósforo lá, como tinha há 200 anos atrás, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, tá lá. Então tu vai ter uma pecuária que vai te dar 60, 70 quilos por ano, se der. Agora, uma pecuária bem investida, ela vai te dar mais retorno do que uma soja em ano de seca. Aí que tá. Vai ter estabilidade, né? Então, se a gente pensar em áreas marginais, né, de chuva, né, cenário de clima de alta temperatura, como a gente fala, por exemplo, de fronteira, uma pecuária bem investida, tu pode ter certeza, né, que com uma boa forrageira, um bom sistema forrageiro, né, um solo corrigido, tu vai ter uma produção bem interessante e pode ser mais uma ferramenta que vai te ajudar no cenário, né? Tem vários produtores que já vêm no cenário, né? Arroz, soja e pecuária, né? Um verão pecuária, ou até mais, né? Como, né, Uruguaiana, né? Barra do Quaraí, tá aqui, enfim, algumas regiões, Dom Pedrito também fazendo essa áreas de corte. Então, uma ferramenta importante, né? Eu acho que tu tocou num ponto importante, sei lá, e a palavra é investimento. Porque não tem como tu ter retorno se tu não tiver investimento. E culturalmente é exatamente isso que tu colocou. Normalmente a pecuária vai ficar nas áreas mais marginais, vai ficar naquela área de menor investimento. Aí tu fala em fazer uma pastagem, o pessoal acha que é fazer um azevém, não bota adubo, não bota calcário, faz 25 kg de azevém de avião, às vezes, até para ganhar tempo, e é isso aí.
Não tem como a gente ter resultado dessa forma. Para te fazer um sistema bem feito, tu tem que tratar a pecuária como se fosse uma lavoura. Tu tem que adubar, tu tem que comprar uma semente de boa qualidade. Quantas vezes o pessoal aí compra um azevém, bolsa branca, não sabe quanto tem de germinação, não sabe o que está colocando de inso junto ali na propriedade, daqui a pouco está insando a área, e no final vai querer retorno. Não tem mágica que funcione, né? A gente sempre faz, quando faz assim um cálculo para uma pastagem de qualidade, recomendação de calcário, nitrogenado e fosfatado, né? Que são os mais importantes. E mais semente, né? Aí tu vai calcular lá, isso vai dar 230, 240 quilos de carne. E aquilo vai assustar o produtor. Só que ele tem que pensar que muito daquele calcário, do fósforo, né? Nitrogenado de semente dependendo, mas calcário fosfatado, ele vai aproveitar aquilo por no mínimo uns 4, 5 anos. Né? E assusta primeiro porque ele já acha que tem que tirar aquilo. Então ele pensa, se eu vou fazer um baita investimento desse, minha margem vai ser pequena, eu vou seguir com aquele meu ganho. Só que tu tem que pensar em diluir aquele custo, né? 4, 5 anos, que tu vai ter benefícios dessa correção de solo por um período bem maior. Perfeito. É interessante pensar dessa forma. O custo tem que ser diluído. E a produção também vai aumentar, né? Não vai ter a mesma produção onde tu investe ou onde tu não investe. Com certeza. Sei lá, pra gente voltar um pouco pro arroz e aí já encaminhar pro fechamento, eu queria falar um pouco contigo o seguinte, ó. Lá no início, a gente falou um pouco sobre micronutriente, né? E é bom deixar bem claro que o micronutriente é uma ferramenta importante de ser utilizada quando bem utilizada. Quando a gente pensa no produtor de soja, ele já está um pouco mais ambientado com esse cenário. Já trabalha com micronutriente há mais tempo, já sabe, muitos já sabem da importância. Mas para o produtor de arroz ainda dá para dizer que, de forma geral, é uma novidade. O pessoal, depois ali daquela segunda ou terceira ureia de cobertura, já não fazia mais nada, entrega nas mãos de Deus e vai embora. Exato. Depois, na hora de colher, a gente vê o que dá. Hoje está entrando no mercado posicionamento com micronutrientes como o zinco, como o molibdênio, como o cobalto, boro para pegamento floral e inclusive o macro, que é o potássio para enchimento de grão. Como que tu enxerga o posicionamento desses micros, quando usar, por quê e qual que vai ser o resultado disso no final? Perfeito, Vini. Eu acho que a primeira questão interessante é que a gente, se olhar em 10, 15 anos, a gente teve uma mudança substancial em patamar tecnológico. Nós tínhamos lavouras aí com potencial aí de 6, 7 toneladas, se uma tecnologia me entregava 3, 4%, isso era relativamente, em termos de ganho absoluto, não era muito. Só que hoje tu ter o uso de uma tecnologia que tu vai ter um ganho de 4,5%, como o uso de boro, de zinco, por exemplo, isso passa a ser significativo, que as nossas lavouras estão produzindo 200 sacos, né? 220 sacos lavoura de alto patamar produtivo. Então, sim, a gente tem visto respostas importantes, né, da utilização. E falando de micro, né, principalmente a gente tem visto uma resposta bastante interessante, tanto de boro, né, nossas áreas são extremamente um elemento, né, a gente tem até levantamentos mostrando aí áreas baixíssimas em boro e também zinco, né, zinco, um mitigador de estresses importantes. Então tu vai ter, como é que eu posso te dizer, passos importantes onde tu pode ter a utilização dessas ferramentas. Primeiro, a utilização, por exemplo, de boro em pré-dessecação, tem se visto bem, né, com a utilização em fertilizantes de base. Nós temos várias tecnologias hoje com a utilização de micronutrientes, né, em fertilizantes de base, né, associado ao TS, né, tem se avançado muito, então a gente só tinha um período, né, a base de moléculas de inseticida e fungicida, e isso se avançou bastante com a utilização de multinutrientes, né, nesse arranque inicial, né, para mitigação de estresse. Se a gente pensar no arroz, por exemplo, no estabelecimento inicial ali, tu tem muitas vezes condições de fito de herbicida, muito comum a gente ver fito de clomazone, baixas temperaturas. Esse ano a gente registrou Zona Sul perto de 8 a 9 dias, beirando 11 graus. Vai ter uma condição de estresse muito grande, né? Ácidos orgânicos, principalmente áreas que estão vindo no período de
no período de pastagens de inverno, de azevém, de trevo, tu vai ter produção, né, de ácido acético, alguns ácidos orgânicos que afetam o estande inicial em algumas condições dessas lavouras, e além de condições de solo. A gente discutiu, né, nossos solos não são bem corrigidos, né? Eu não vou ter o efeito de alagamento que vai aumentar, né, pH, que vai aumentar a disponibilidade de fósforo, então a gente vai ter. Então essa condição inicial, muitas das vezes tratamento de sementes usando, né, extrato de algas, multielementos, zinco, que é importantíssimo para mitigar estresse, é importante. E depois ao longo do desenvolvimento da cultura, né? Principalmente com aplicações foliares, né? A gente tem visto resultados de desempenho agronômico importantes, né? E no final também o potássio tem demonstrado também importante tanto para desempenho agronômico quanto em algumas lavouras até de produção de sementes. Esse potássio de enchimento tem contribuído também para melhoria da qualidade das sementes de maneira geral. Então são ferramentas importantes, mas é aquilo, né? Onde que eu vou usar? Principalmente nas lavouras, né? Que eu tô, né? Lavouras de alto nível tecnológico. Nutrição a gente vem discutindo, né? Patamares de correção de acidez, macronutrientes. Um outro macro que a gente não bateu muito e aí muitas das vezes é esquecido, enxofre, né? Hoje a gente tem tecnologias, várias tecnologias para entrar enxofre no sistema, e extremamente importante. Arroz demanda bastante, soja demanda bastante, pastagens já estão respondendo também. E a gente pensar nesse ajuste fino final, que é importantíssimo, né? De suma importância a gente está pensando nesses micros, e dentro desse cenário boro e zinco são elementos de suma importância. Tudo vem de uma construção, né? Não adianta eu não fazer o que eu deveria ter feito na minha lavoura em questão de correção, em questão de aguação, em questão de época de plantio, e depois querer corrigir com micro, não é por aí. Mas quando a gente faz a coisa bem feita desde o início, eu entendo que ele vai se pagar lá no final. De preferência, tendo análise de solo e fazendo uma análise foliar da área também, né? Para eu poder saber quais os micros que eu preciso usar e usá-los no momento oportuno. Tu falaste... Não, eu acho que tu tocou numa questão importante, né? Tu já viu alguém ir num médico, o médico te receitar alguma coisa sem um exame básico de sangue, Perfeito. né? E muitas vezes nós, na parte agronômica, o pessoal negligencia bastante etapa de diagnóstico, de análise de solo, de análise foliar, e isso são aspectos fundamentais para a gente, né? Não, eu concordo plenamente. E a agricultura tem que caminhar para esse lado para ela ser mais rentável, só que para te fazer os investimentos certos, né? Exato. Não adianta a gente aplicar sem saber bem por quê. Não é porque o vizinho fez que para mim vai dar certo também, né? A gente tem que conhecer a área. Com certeza. Tu falaste do zinco e, se eu não me engano, o zinco ele pode ser usado também para estresse por altas temperaturas. Eu acho que isso para nossa região aqui, tanto para arroz quanto para soja, é bem importante, né? Isso. Ele atua como cofator de algumas enzimas antioxidantes, né? Catalase, entre outras, né? Então, numa condição que tu tem excesso de temperatura, né? E a fronteira aqui, né? É campeã nisso. A fronteira é campeã em alta temperatura, né? E isso afeta muito a esterilidade, né? Principalmente os cultivares que a gente tem no mercado em geral, né? Dá uma alta esterilidade e alta temperatura. É um fator importante a mitigar, né? Então tem se visto também dados de lavoura, dados de experimentos, que o zinco é uma ferramenta importantíssima para estar atenuando esse estresse, né? Então é algo que talvez a gente se acompanhe com maior frequência, né? A gente teve um aumento de 1,5, 1,6 graus Celsius, né? E isso vai estar impactando, né? Com certeza nas nossas lavouras, né? No geral, se tu for ver o cenário climático, ele aponta para uma tendência de, ao longo do tempo, a gente possivelmente ter uma redução na produção de alimentos, né? Se tu for ver, vamos pegar o nosso estado, né? Cada vez mais tu tem uma oscilação de chuvas, né? Que a gente chove 300 milímetros em 2, 3 dias, depois tu fica 40 dias sem chover. Isso vai ser cada vez mais frequente. Isso vai impactar, primeiro, pelo excesso lá. Cada vez tu tem mais granizo. Né? Tu pega aí um granizo, ele depena uma lavoura de fumo, de soja, né? De milho, de arroz. Esse ano eu tive 2 incidências de granizo em áreas que eu acompanho. Isso parece que está cada vez mais frequente. Parece não, os dados apontam que de fato está mais frequente. Então, o pessoal dizia lá, mas a gente tem mais CO2, o CO2 é um insumo básico da fotossíntese, isso vai contribuir realmente. A gente tem feito até na universidade, a gente faz em OTC, são pequenas estufas que a gente
compra os botijões de CO2 e induz o que vai ter na projeção. Uhum. A gente tem dados agora de um experimento de uma aluna que está avaliando a nutrição, que realmente a planta como um todo, tu tendo mais insumo, mais CO2, ela tem uma tendência de produzir mais, né? Vai produzir mais fitomassa, mais fotoassimilados, mas em geral, em relação a eventos climáticos, isso tem uma projeção de ter uma tendência de redução de produção de alimentos global, né? Então isso é desafio e a gente tem que ir lidando com dentro das ferramentas que a gente tem, se adaptando, né, a esse novo cenário. Eu acho que a palavra para a gente fechar é essa, é desafio. Desafio. A gente sabe que a gente vai ter muito trabalho pela frente, a gente vai precisar alimentar cada vez mais pessoas no mundo, o agricultor ele tem que ser cada vez mais eficiente e a gente precisa usar de todas essas ferramentas que a gente veio conversando para no final a gente conseguir ser mais produtivo, mais sustentável e mais econômico também, que também é importante no fim das contas. Celal, te agradeço pelo teu tempo, a tua disponibilidade. Foi um prazer estar conversando contigo aqui hoje. Aprendi um monte, tenho certeza que vai servir para muita gente. E quem quiser te seguir, quem quiser fazer contato contigo, qual é as tuas redes sociais, o pessoal te encontra onde? Isso. Não, primeiro eu agradecer, né, Vini? Para nós sempre é importante a gente estar no novo cenário, né, e tendo ferramentas para difundir um pouco a informação, né? O simples bem aplicado, ele é extremamente importante, né? E agradecer o convite, né, para nós, uma satisfação grande. E quem quiser nos seguir, a gente tem 2 Instagram, o meu pessoal, né, @FelipeCelalCarlos, e também o nosso grupo de pesquisa, @FertSoil. Quem quiser seguir no Instagram, a gente divulga um pouco, né, dos nossos trabalhos de campo, né, das nossas pesquisas, né, nossos eventos também, tem uma boa divulgação lá. Muito Show obrigado. de bola. Eu já sigo os 2 perfis e eu sei que tem bastante informação ali. Show de bola. Vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. A gente fica por aqui. Obrigado, um abraço, até a próxima.